Amém, queridos. Que bom que você está aqui, em nome de Jesus. Pegue aí a sua Bíblia, vamos deixar o Espírito Santo ministrar os nossos corações aqui numa palavra hoje. Pegue aí e abra para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 até o 21. Glória a Deus. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 21. Diz assim a palavra: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, fê-lo pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pai, graças eu te dou pelo privilégio de podermos estar diante da sua palavra. Eu quero aqui nesse momento me colocar em suas mãos. Espírito Santo, que o Senhor tenha toda a liberdade para mover-se neste lugar, mover-se a partir do altar e revelar a essência que está na letra, na palavra escrita, que ela se torne viva dentro de nós. Que ela se torne o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nela crer. Em nome de Jesus. Deus, nós levantamos-nos aqui como autoridades para declarar toda voz estranha, todo espírito de resistência, todo espírito que se levanta contra o conhecimento do Senhor, todo orgulho, toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor, como diz a tua palavra, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Nós nos levantamos com as armas que nós temos, ó Deus, que são poderosas no Senhor. E usamos o nome de Jesus, ó Deus, para declarar toda a fortaleza do engano, todo sofisma, toda resistência, todo espírito contrário. Caia por terra agora, seja expulso deste lugar em nome de Jesus. E somente o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, tenha liberdade para trabalhar os nossos corações, a nossa mente, os nossos pensamentos. Que o raciocínio humano seja tomado pela tua revelação, em nome de Jesus. Toda distração, todo espírito de distração, seja também neutralizado, amarrado, expulso desse lugar, em nome de Jesus. E que o Senhor seja honrado, glorificado e exaltado. Tudo seja para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Diga amém, diga glória a Deus. Amém, pode se assentar. Eu ainda vou ler esse texto aqui também na versão mensagem, para ficar um pouquinho mais claro para nós a respeito desse assunto aqui. Na versão mensagem, o mesmo texto diz assim, ó: agora olhamos para dentro, e o que vemos é que qualquer um que esteja unido ao Messias, ao Cristo, o Messias, tem a chance de um novo começo, e é criado de novo. A velha vida se foi, e uma nova vida floresce. É demais. Tudo vem de Deus, que nos quer em reconciliamento, nos quer em relacionamento
com Ele e nos chamou para viver relacionamentos com os nossos semelhantes. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Cristo Messias, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. Deus nos deu a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando com Cristo mesmo agora. Tornem-se amigos de Deus. Ele já é amigo de vocês. Versículo 21. Como pode? Vocês perguntam. Em Cristo eu respondo. Deus o considerou culpado. Ele que nunca fez nada errado, para que pudéssemos ser considerados sem pecado perante Deus. Diga glória a Deus. Que palavra extraordinária, queridos. Sabe, queridos, quando se trata da salvação, é uma questão muito profunda, porém muito complicada. Sabe por quê? Porque nós temos insegurança na nossa fé a respeito da salvação. É verdade ou não é? Só a Milva que concorda comigo? Se hoje alguém gritasse lá do céu, senha número tal, e essa senha fosse a sua, e você tivesse que partir daqui desse mundo aqui e entrar para a eternidade, para onde você iria? O silêncio já responde, né, queridos? Para onde você iria? A Bíblia nos fala da eternidade, 2 lugares. Para você ficar bem, para ficar bem claro aqui, você lembrar mais uma vez que domingo passado já falei isso também, e no outro domingo também falei, e eu acho que todo domingo eu falo, porque é uma questão muito importante. Se você não tiver certeza da sua salvação, alguma coisa está errada. E eu preciso falar isso para você todo domingo para te lembrar. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara, isso é palavra do próprio Senhor Jesus, a respeito da eternidade. Para onde nós iremos passar a eternidade? Tem um lugar chamado vida eterna, e tem um outro lugar chamado perdição eterna. Que perdição é um nome mais light para aquilo que está por trás dessa palavra perdição eterna. Porque a palavra perdição eterna é a mesma palavra que descreve morte. Morte eterna. Tem 2 palavras na Bíblia que descrevem morte, e são 2 tipos de morte. Uma fala da morte física, quando o nosso espírito sai fora de nós e o nosso corpo vai para o pó. Morte física. A palavra necros, no grego. Mas tem uma outra palavra também que a Bíblia cita em alguns momentos, lá em Gênesis, quando o Senhor Jesus fala para Adão e Eva: vocês podem comer livremente de todos os frutos do jardim, inclusive da árvore da vida, que estava lá também. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam desse fruto, porque certamente o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Essa palavra morte aqui não é necros. Quando Lázaro morreu e chegou a notícia para Jesus, Lázaro morreu. Essa palavra também não é a palavra, ou melhor, essa palavra é a palavra necros. Diferente da palavra lá de Gênesis. E qual é a palavra que está aqui
no grego que descreve a morte lá de Gênesis, é a palavra thanatos. E essa palavra, a definição dela é separação eterna de Deus para o Hades. É o significado dessa palavra. Ou seja, esse tipo de morte, queridos, é uma morte que nos separa de Deus para uma separação eterna para o Hades, de Deus para o Hades. E a palavra Hades, uma definição mais clara para você, é a palavra inferno. Separação eterna de Deus para o inferno. E eu sei que ninguém aqui quer ir para o inferno. Ninguém de sã consciência aqui vai querer ir para esse lugar. Até mesmo quando eu não conhecia Jesus e o caminho, e ainda não tinha nascido de novo, não tinha experimentado isso que acabamos de ler aqui, queridos. Até mesmo nesse tempo, no tempo da ignorância, eu também não queria ir para o inferno, queridos. Mas a partir do momento que eu conheci Jesus, esse Jesus que esse texto descreve, e que o Senhor Deus, o nosso Pai, me entregou, mandou, enviou para o mundo para morrer em nosso lugar, para pagar o preço da nossa dívida, para nos tirar dessa rota do inferno, nos dar a oportunidade de nos reconciliar com Ele, como diz aí. A reconciliação. Deus enviou seu Filho Jesus para reconciliar o mundo com Ele. Quando fala de mundo aqui, queridos, não está falando de uma geografia. Está falando aqui de pessoas, de vidas. Está falando aqui de mim, de você. Está falando aqui de todas as gerações que já nasceram na face da terra, daqueles que ainda vão nascer. Está falando disso. Então, Jesus Cristo, a obra da cruz, a obra de Jesus aqui na terra, o plano, o projeto de Deus através do seu Filho Jesus aqui na terra, está pronto, está feito, está consumado. Mas a questão é, será que nós estamos dentro disso? Temos a consciência, a convicção, a fé suficiente? Porque mesmo como eu falei aqui no início, eu falei aqui, é uma questão muito complicada quando se fala de vida eterna. Porque nós somos inseguros aqui dentro. E toda essa insegurança, queridos, ela é gerada única e exclusivamente por falta de conhecimento da verdade. Do conhecimento da profundidade daquilo que Deus fala em sua palavra, que é o livro da vida. Diga, a Bíblia é o livro da vida. Isso já diz tudo. A Bíblia é o livro da vida. A Bíblia é o livro espiritual. É o livro pelo qual Deus se revela para o ser humano. É o livro pelo qual Deus revela os seus planos para o ser humano. É o livro pelo qual Deus revela como eu posso viver a eternidade a partir daqui, com Ele. E sabe de uma coisa que você já sabe, mas eu quero te trazer aqui, porque talvez tenha alguém que não sabe aqui. A própria Bíblia nos diz, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é três coisas: o caminho, a verdade e a vida. E esse versículo ele termina dizendo assim, depois que declara Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, esse versículo vai terminar dizendo assim: e ninguém, isso quando fala ninguém, está incluindo todos os seres humanos da face da terra. Ninguém voltará para o Pai se não for por esse caminho, se não for por esse entendimento aqui. Jesus é o caminho. Você quer chegar à eternidade com o Pai, então você precisa caminhar através de Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade
São 3 pilares aqui, queridos. Ele é o caminho. Você só vai chegar diante de Deus, você só vai voltar para o Pai, para a eternidade com o Pai, se for através de Jesus Cristo. O único caminho, não tem outro caminho. Qualquer outro caminho que você pegar vai ser o caminho da direita e da esquerda, que a Bíblia diz: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para seguirdes outros deuses. Está escrito. Em todas as Bíblias que tem na face da terra está escrito isso. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque só existe um caminho. Só tem um caminho central. Esse caminho central determina o que é a direita e o que é a esquerda. E aqui está dizendo que Jesus é o caminho, no singular. O caminho. E você pode olhar em todas as versões do português que nós temos da Bíblia, vai estar no singular. Você pode olhar no grego, está no singular. Você pode olhar no hebraico, está no singular. Você pode olhar no aramaico e está no singular. Todas as vezes. Jesus é o único caminho, não tem outro caminho. Ele é a verdade. Então aqui está um pilar, ele é o caminho. Ele é a verdade. Não tem outra verdade senão Jesus Cristo, senão a palavra de Deus. Aí você vai dizer para mim: mas pastor, como que eu vou saber se Jesus é o caminho? Como que eu vou saber se eu estou caminhando certo? Aí eu vou te trazer uma outra palavra que diz no Evangelho de João também, no capítulo 1 do Evangelho de João, vai estar escrito lá no versículo 1, que no princípio ele quem? Jesus. No princípio ele era o verbo. Na linguagem de hoje diz: no princípio ele era a palavra, e a palavra é ele. Você quer saber qual é o caminho? A palavra de Deus te aponta o caminho. Jesus e a palavra, Jesus e esse livro, eles são uma única coisa. Esse livro é a essência do que Jesus é. Esse livro é a composição do caráter do próprio Deus, o caráter do céu, o caráter de Jesus. E é esse caminho que eu preciso andar. Quando entra na verdade, que é o segundo pilar, eu sou o caminho, a verdade. Quando fala da verdade, queridos, ele está falando da palavra dele. Esta é a verdade, não existe outra verdade. É tão profundo isso daqui, queridos, que lá em Apocalipse, para encerrar o livro, a Bíblia, a composição de todos os livros da Bíblia, lá em Apocalipse, no último capítulo, nos últimos versículos, vai estar escrito assim: ninguém pode acrescentar nada nesse livro e ninguém pode tirar nada. Até mesmo uma vírgula que se tire desse livro vai ser um problema. E aí vai dizer assim: aquilo que você tirar do livro da vida vai ser tirado da sua vida. Aquilo que você acrescentar no livro da vida vai ser acrescentado contra você na sua vida. Isso é a Bíblia, a verdade. Está escrito. Então Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que vida é essa aqui, queridos? A vida eterna. Ele é a vida eterna. Só quem venceu a morte, quem ressuscitou dentre os mortos, é capaz de dar vida àquilo que não tinha mais vida. Porque todos nós já estávamos mortos, destinados ao inferno, condenados. A Bíblia diz que nós não seríamos julgados e condenados. Nós já estávamos julgados e condenados, destinados à morte eterna, por consequência do pecado lá do Éden. Mas Jesus Cristo veio para reconciliar o mundo com Ele, com Deus, com o Pai. É isso que essa palavra diz aqui. E aí diz assim, o versículo 17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se a Bíblia diz se alguém está em Cristo, nova criatura é, isso significa que, vamos prestar atenção aqui, ó.
Significa que pode ter pessoas que não estão em Cristo. O que ele está dizendo aqui, assim, se alguém estiver em Cristo, nova criatura é. Você já parou para pensar que você pode estar vivendo uma vida religiosa e tendo até Jesus como o centro da tua religião, e você pode não estar em Cristo? A palavra de Deus diz, no Sermão do Monte, o primeiro sermão de Jesus Cristo, que começa no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7. E vai terminar lá no capítulo 7, com uma colocação de Jesus muito forte. E Jesus vai dizer, presta atenção aqui, não te distraia. Jesus vai dizer algo sobrenatural ali naquele texto. E ele diz assim, terminando o capítulo 7, depois de um sermão, onde ele mexe com toda a estrutura do ser humano, do caráter do ser humano. Onde ele vai mexer em tudo. Ele vai dizer lá, a respeito dos nossos inimigos. Ele diz lá, amem os seus inimigos e orem por eles. Você faz isso? A nossa natureza humana, queridos, a nossa natureza do pecado lá do Éden, não quer fazer isso. Amem os seus inimigos e orem por eles. Isso é parte do Sermão do Monte. Aí parte do Sermão do Monte diz assim também, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2 com ele. Se alguém te pedir a tua capa, dê também a sua túnica para ele. Tudo isso, toda essa pregação de Jesus no Sermão do Monte, ela veio de encontro com tudo aquilo que aquele povo vivia lá e é tudo aquilo que nós vivemos. Nós não queremos isso. Ele diz, se você pecava, não peque mais. Ele diz que se a luz que está dentro de nós forem trevas, então grande trevas estará em nós. Tudo isso está no Sermão do Monte. Mas se a luz que está dentro de nós for luz, então um grande luzeiro nos tornaremos. Olha o que Deus está falando. Quando Jesus está falando aqui, se a luz, essa palavra luz lá no original, queridos, é a palavra entendimento. Se o entendimento que está dentro de você for em trevas, então você se tornar grande trevas. Se o entendimento que está na tua mente for luz, e a palavra de Deus é luz, diga comigo, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Está escrito, Salmo 119, versículo 115, 105. A palavra de Deus é luz para dar entendimento. Você está entendendo? Você está ouvindo aí? Ela te dá entendimento. Por isso Jesus está falando no Sermão do Monte, o primeiro sermão, a primeira pregação de Jesus. Se a luz que está dentro de você, se o entendimento que está dentro de você for trevas, você vai estar em grandes problemas com trevas. E quem é o príncipe das trevas, queridos? Vamos lá, quem é? A Bíblia diz que Satanás é o príncipe das trevas. Falta de entendimento da verdade nos leva a viver em trevas. E quem está por trás? Isso nos mostra, queridos, por que tem pessoas que vão para o inferno, vão para a rota da morte eterna. Porque o que eu estou trazendo para você é luz, é entendimento, luz para o seu entendimento hoje. Jesus Cristo é o caminho para a sua vida, Ele é a única verdade para trazer entendimento para você, luz para o teu entendimento, e Ele é a fonte de vida, a única fonte de vida. Por isso que nós recebemos a vida eterna aqui ainda, enquanto estamos aqui, para voltar para o Pai. Mas tem um caminho para ser andado, segundo a luz da palavra de Deus, não é a luz do que eu acho, eu penso, eu vou ver assim. Não, queridos,
é à luz do princípio. Princípio não se negocia. Princípio da palavra de Deus não se negocia, não se mistura. Não tem eu acho, eu penso. Já está achado e pensado segundo o pensamento de Deus, o plano de Deus. Você está ouvindo? Não tem como, não tem meio caminho, direita e esquerda. Eu acho que eu vou, querido, sofisma. A palavra sofisma que a Bíblia diz que o diabo, o nosso inimigo, levanta fortalezas de sofisma na nossa mente. Aqui, ó, para impedir que a luz de Cristo, a revelação de Cristo, conhecimento de Cristo se estabeleça dentro de nós. Essa ação de Satanás, queridos, é o engano para manter nossa mente em trevas, para nos impedir. E o sofisma, a palavra sofisma significa aquilo que parece ser verdade, mas não é. A palavra sofisma que a Bíblia diz lá, nesse texto de 2 Coríntios 10:5, a palavra sofisma quer dizer a verdade misturada. Tem uma aparência de verdade, mas está misturada. E Satanás é especialista em fazer isso, para nos enganar. E nós levantamos uma fortaleza, uma altivez, que altivez é um orgulho maligno que está dentro de nós, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós resistimos à verdade. Nesse exato momento aqui, tem gente aqui que está resistindo, que está ouvindo. E é normal isso? Não é normal, porque é a verdade que você está ouvindo, é a palavra de Deus. Por que Deus está falando hoje aqui? Porque Ele lhe ama. Porque Ele já enviou seu Filho Jesus Cristo para te reconciliar com Ele. Você está entendendo? Então o Sermão do Monte, queridos, o primeiro sermão de Jesus, ele traz todas essas coisas, ele mexe com tudo isso. Ele mexe com o nosso caráter. Ele mexe com essa natureza velha que está dentro de nós. Essa natureza pecaminosa, inclinada a fazer as coisas erradas, a inclinada a fazer só aquilo que nos agrada, que nos satisfaz. Nós não estamos nem aí para o próximo. Nós não estamos nem aí, como ele diz aqui, que nesse texto, que principalmente na versão mensagem que nós lemos aqui, que nós precisamos aqui, ó, somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. Nós não queremos fazer isso, queridos. Nós somos representantes do Senhor. Ele nos escolheu. Sabe por que você está aqui ouvindo essa palavra hoje? Porque um dia Deus me alcançou. Porque um dia alguém, como diz essa palavra aqui, eu acabei de ler aqui, ó, Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e a ingressar na obra de Deus e reconciliar o ser humano com Ele. Um dia alguém chegou para mim, mesmo sendo hostilizado, porque eu não só resistia essa verdade, queridos, porque dentro de mim estava construído um engano, uma fortaleza de engano religioso. Eu era praticante da religião que eu acreditava na época. Inclusive eu quero dizer algo que para você, Jesus Cristo não é uma religião, viu? Para você entender, Jesus não é uma religião. E Deus não veio, através do seu Filho, levantar uma religião sobre a face da terra. Jesus veio reconciliar o mundo com Deus, através desses 3 pilares que eu estou falando para você aqui. A palavra religião no original é a palavra religare, que quer dizer religar em alguma coisa. Portanto, você pode estar religado em Cristo, mas pode também estar religado em outra coisa. Por isso que existem tantas religiões, porque cada uma delas religa o ser humano a alguma coisa. E o pior de tudo é que a grande maioria das religiões, 99,9%,
porque só tem uma que é a verdade. E que não podemos chamar de religião. Mas temos que entender que a palavra religião é religar. Então é quando eu me religo a Deus. Mas eu não posso viver uma religiosidade superficial. Esse religar quer dizer eu estar conectado, como o próprio Jesus diz, lá em João 15, quando ele fala da videira verdadeira, ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, e todo ramo que estando ligado a mim, esse ramo produzirá muitos frutos. Então, ligado, nós fomos ligados em Cristo Jesus. Nós fomos ligados em Deus através do seu Filho Jesus. Nós fomos reconciliados, colocados de volta na videira verdadeira. Você está entendendo aí? Reconciliados. Então, nós não podemos viver uma vida religiosa. Porque Jesus não é uma religião, Jesus é o caminho. É um estilo de vida, queridos. Quando fala o caminho, aqui está falando da maneira pela qual eu caminho. É a minha conduta, é o meu comportamento, é o meu pensar, é o meu falar, é o meu agir, é o meu reagir. É como eu vivo, esse é o caminho. É isso que vai fazer a diferença. É o caráter de Cristo sendo forjado em mim pelas minhas ações, pelas minhas escolhas, pelos meus pensamentos, pelo meu agir, pelo meu fluir naquilo que está na palavra, que é a palavra que está dentro de mim. É isso que é a vida com Deus, é viver no Espírito, como diz a palavra. Essa é a verdadeira vida. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Queridos, é a vida mais prazerosa de se viver quando você conhecer Jesus e tiver uma experiência com Jesus, de fato, de verdade. E você começar a se alimentar deste livro aqui. Não como uma lei, não como um jugo, não como uma imposição sobre a sua vida, mas você vive porque você entende que o seu espírito precisa se alimentar dessa palavra, se alimentar disso daqui, se alimentar de Deus, se alimentar de Jesus. Você entende isso e você tem prazer. Sabe, queridos, Davi foi um homem igual eu e você. Que a Bíblia não esconde os seus pecados. Inclusive tem pecado que Davi cometeu que eu nunca cometi na minha vida. Davi adulterou, Davi colocou o marido da mulher pela qual ele adulterou, ele colocou na linha de frente da batalha, numa guerra que estava única e exclusivamente com um propósito, que ele fosse morto para poder ele ficar com aquela mulher. Eu nunca fiz isso. Talvez você também nunca fez. Mas a Bíblia não esconde o pecado de Davi. Porém, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele era tão sensível a Deus. Ele mergulhava tanto nesse livro, nessa palavra, na vida, no relacionamento dele com Deus, na intimidade com Deus, que Deus deu esse título a ele. Homem segundo o coração de Deus. Um homem que pecava, mas ele sabia o que fazer depois que pecava. E quando ele escondeu o pecado, que foi esse pecado que eu acabei de falar, o adultério, e ele ainda colocou Urias à frente de batalha para ser morto, quando ele teve essa experiência e ele escondeu o pecado, ele mesmo diz. Você vai ler o Salmo 32, o Salmo 42, queridos. Você vai ver a angústia que Davi viveu por causa do pecado que ele escondeu. E ele diz lá no Salmo 32, ele diz: enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos, até os meus ossos padeceram. E aí no Salmo 42, ele vai falar sobre essa angústia de ter perdido a presença de Deus. Porque ele não tinha mais a presença de Deus. E ele dizia lá: a minha alma suspira. A minha alma tem sede de ti, ó Senhor, assim como a corça suspira pelas águas. A minha alma tem sede de ti. Ou seja, ele ficou tão seco no seu interior que ele chorava, ele clamava.
E ele dizia lá no Salmo 51, ele dizia, eu tenho esperança que um dia, o Salmo 51 é o salmo mais extraordinário, que vai falar do pecado, da consequência do pecado. E ele diz lá, eu ainda tenho esperança que um dia ainda eu voltarei à casa do Senhor, à presença do Senhor. Isso revela, queridos, o temor que tinha no coração de Davi e o prazer que ele tinha pela presença de Deus, que agora ele tinha perdido por causa do pecado. Mas foi restaurado, foi restituído, embora o pecado que ele escondeu, como ele diz no Salmo 32, enquanto eu escondi o meu pecado, Deus levanta um profeta para confrontar Davi no seu pecado. E quando ele é confrontado, ele vai ser liberto, ele vai reconhecer o seu pecado, ele vai se arrepender, ele vai consertar. O que significa isso, queridos? Nós fomos reconciliados com Cristo, mas nós não somos perfeitos ainda, queridos. A obra da cruz é completa, feita, ninguém vai mudar isso mais. É um fato. Jesus disse, está consumado. Está pago a dívida, não tem mais dívida. Porém, queridos, para nós mantermos a nossa comunhão com Deus e não enredarmos para a direita e para a esquerda e nos desviarmos de Deus, queridos, nós precisamos ter esse coração de Davi, essa sensibilidade. A hora que você errar, a hora que você falhar, você precisa imediatamente consertar. A palavra de Deus diz que tem um advogado perante Deus, a saber, Jesus Cristo, o nosso advogado, queridos, que vai tomar a nossa causa perante o Senhor. Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado, mas Ele também é o nosso juiz, queridos. Você não vai encontrar nenhum lugar escrito na Bíblia que Ele é o promotor para estar lá acusando. Porque essa é a função do promotor, é acusar. O promotor sempre vai ser, com perdão aqui aos promotores que tem por aí, mas aqui, biblicamente falando, o promotor aqui, sabe quem é? Satanás, o acusador. O acusador, aquele que fica trazendo a nossa causa, as nossas debilidades, as nossas falhas perante Deus. E fica lá nos acusando lá e acusando aqui também, ó. Porque quando você peca, imediatamente aqui também começa um processo de acusação aqui. Então Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado, é o nosso juiz. E a Bíblia diz que se estivermos, olha o que diz lá em 1 João capítulo 1, versículos 7 e 9. Vai dizer lá que se nós andarmos na luz como Ele está na luz. Olha que palavra tremenda, eu acabei de falar para vocês aqui. A luz do entendimento, a luz da palavra de Deus. Se vocês estiverem na luz como Ele está na luz, e tiverem comunhão com os irmãos, uns com os outros, então, e se vocês confessarem os seus pecados, então o sangue de Jesus os purificará de todo o pecado e de toda a injustiça. Ninguém diz amém? É isso que a Bíblia diz, queridos. Então, Jesus Cristo não é uma religião, é um caminho, Ele é a verdade. Nós precisamos andar nisso, queridos. A luz disso tem que estar aqui dentro de nós, para nós vivermos isso, para nós experimentarmos isso. E aí, voltando lá para o início, onde eu falei que o final do Sermão do Monte, quando Jesus prega todas essas coisas que mexem com todos os níveis de estrutura da alma, do caráter do ser humano. Tudo o contrário. Uma direção completamente diferente. Aí Jesus vai terminar essa palavra dizendo assim. Inclusive Ele libera essa palavra para aqueles que dizem, mas Senhor, Senhor. Melhor, deixa eu pegar aqui o contexto. Jesus vai dizer assim, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Opa, aqui tem algo aqui, queridos. O que Deus está falando aqui? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor.
Nem todos aqueles que chamaram Jesus de Senhor. E por que eu entrei nisso? Porque eu falei aqui que pode ter gente que tem Jesus como o centro da sua vida, da sua religião, e pode não estar andando na rota certa para voltar para o Pai. Palavras do próprio Senhor Jesus dizendo: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. E aí diz mais, aí essas pessoas vão chegar para Jesus e dizer: mas Senhor, nós expulsamos demônios no seu nome, nós operamos milagres no seu nome. E Jesus vai dizer para essas pessoas: afastai-vos de mim, ó iníquos, eu não vos conheço. Fica a misericórdia. Meu Deus, o que está acontecendo aqui, queridos? Afastai-vos de mim, ó iníquos, eu nem vos conheço. O que Jesus está dizendo? Ora, Ele está dizendo aqui que essas pessoas vão falar: mas nós oramos pelas pessoas, pelos enfermos, eles foram curados. Milagres aconteceram. Nós expulsamos demônios no seu nome. E Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, ó iníquos, eu nem os conheço. Até sinais e maravilhas eles fizeram no nome de Jesus. E Jesus está dizendo: eu não os conheço. A palavra iníquo, para nós entendermos, queridos, é diferente da palavra pecadores. Iniquidade é diferente de pecado. Pecado é um erro de alvo. No grego, a palavra pecado quer dizer erro de alvo. É aquilo que eu acho que eu estou fazendo certo, mas está errado. É o sofisma. Aquilo que parece ser certo, que parece ser verdade, mas está misturado. O pecado é erro de alvo. O pecado não é o adultério que você comete, não é a prostituição, não é a idolatria do seu coração, não é a corrupção. O pecado não é isso não, queridos. Isso é o fruto do pecado. O pecado é a natureza que está dentro de você, que domina a tua mente, te faz errar o alvo, te faz pensar que você está certo, que você não está certo. E iniquidade é o quê? O que é o iníquo? Quem é o iníquo? O iníquo é diferente do pecador. O pecador é aquele que erra o alvo, porque não tem o conhecimento ainda. Embora ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: ah, pai, mas eu não sabia que isso era pecado. Ninguém pode dizer isso, porque você sabe quando você está pecando. Sabe por quê? Porque tem uma função do nosso espírito, chamada consciência do espírito, que ela nos diz exatamente na hora que nós pecamos, ou na hora que estamos quase a pecar. A consciência do espírito está aqui, ó. Está aquela luta dizendo: faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Mas tem uma outra voz aqui na tua consciência dizendo assim: não faça, não faça, não faça. É verdade ou não é? Você sabe quando você está pecando, sabe ou não sabe? Você não precisa nem conhecer na Bíblia. Você não precisa nem vir aqui na Bíblia para saber se está escrito que isso é pecado. Você sabe, porque a tua consciência te acusa. É um mecanismo, é uma das funções do espírito, do nosso espírito. Você sabe quando está pecado. Então, o que é iniquidade ou o que é iníquo? O pecador é aquele que peca porque erra o alvo, não conhece a verdade. O iníquo é aquele que sabe que não deve pecar e peca. É aquele que conhece o princípio dizendo: não faça isso. E ele faz. Isso é iniquidade. E aquele que comete o pecado quando quando está consciente de que aquilo é pecado, a Bíblia diz que esse está colocando Jesus novamente na cruz. Está crucificando novamente Jesus, e esse vai ter problema. Por isso que Jesus está dizendo aqui: afastai-vos de mim,
ó iníquos, eu nem os conheço. Independente se vocês operaram milagres, se vocês oraram por enfermos, eles foram curados, se vocês expulsaram demônios. E aí Jesus encerra o Sermão do Monte dizendo assim, a respeito de dois tipos de pessoas. E ele vai dizer assim no encerramento do sermão, ele vai dizer assim, ó: todos aqueles que ouviram estas minhas palavras e as praticaram, serão semelhantes a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio sobre ela as tempestades, os vendavais, os maremotos, as tempestades da vida. E bateram com ímpeto nessa casa. E ela permaneceu inabalável. Esse é um tipo de homem, aquele que ouviu estas minhas palavras e as praticou. Será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e quando vieram as lutas, as guerras, os conflitos, as tempestades, bateu com ímpeto na vida desse homem, mas ele permaneceu firme, inabalável. Mas a Bíblia vai dizer também, porém, aqueles que ouviram estas minhas palavras, veja bem que todos os dois, tanto o que é semelhante ao homem que edificou a sua casa na rocha, como esse outro, todos os dois ouviram estas minhas palavras, as mesmas palavras. E esse homem será chamado um homem imprudente, porque ele ouviu as minhas palavras e não as praticou. E ele será semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre areia. E quando vem os ventos, a mesma coisa que vem para aquele que edificou sobre a rocha, é a mesma coisa que vem para o outro também. Os ventos contrários, os maremotos, os vendavais da vida, os problemas, as lutas, as guerras, que elas vêm todos os dias, queridos. Quero te dar uma boa notícia aqui, todo dia. Nós estamos no meio de uma guerra, todos os dias. Essa guerra não é aqui fora não, filho. Essa guerra não é contra carne e sangue, como está escrito lá em Efésios 6, 12. A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é aqui dentro, ó. Toda a luta que nós enfrentamos é aqui. É aqui que você vence ou que você é derrotado. É aqui que você avança ou você paralisa. É aqui que você segue a rota para o reino de Deus, implantando o reino de Deus todos os dias dentro de você, pela prática da palavra, ou é aqui que você vai padecer. Por isso Jesus falou, aliás, aqui, hoje o Dorival usou esse texto aqui. Josué capítulo 1, versículo 8 diz, o Senhor está ensinando Josué como vencer as guerras que ele ia enfrentar para frente. Moisés tinha morrido, estavam no luto de 30 dias, Deus chega lá, Josué, o meu servo Moisés é morto, você não percebeu ainda? Está na hora de vocês saírem desse luto aí, porque ó, bem ali, ó, eles estavam em cima do Monte Nebo, lá no território hoje jordaniano, em cima do Monte Nebo eles avistavam toda a terra da promessa. Monte Nebo aqui em cima, Rio Jordão ali embaixo, e toda a terra da promessa estava na frente. O primeiro desafio que eles tinham era atravessar o Rio Jordão. O segundo desafio que eles tinham era Jericó, a maior fortaleza que existia na época. Que estava de cima do monte a Jericó, a 12 quilômetros. Eles enxergavam, era a primeira cidade. E depois, você conhece a história, depois você lê aí na Bíblia, no livro de Josué. O tanto de guerra que eles tinham pela frente. E Deus fala para Josué,
Dispõe-te agora, se posicione, dispor-se, é se posicionar. É tomar uma postura. Porque diante de você tem um território para ser conquistado. Eu quero dizer para você que diante de você tem um território para ser conquistado. E esse território, o primeiro território que você tem que conquistar é a sua própria alma. É aqui, ó. A nossa mente é um campo de batalha, queridos. E você precisa se posicionar, porque senão você vai ser derrotado. E Deus chama Josué, você precisa largar esse luto que está aí. O luto era aqui agora, queridos. Moisés já tinha sido sepultado. E ele estava lá 30 dias chorando. Na verdade, eu vejo esse luto, queridos, como uma paralisia na mente de Josué, que era o líder aqui agora. Era ele que tinha que comandar aquele povo, aquele rebanho, aquela multidão. Ah, mas o inimigo era difícil. Era, mas Deus é Deus. Deus sempre vai ser o nosso Deus, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, querido. O Senhor das nossas batalhas, das nossas guerras, sempre vai ser. Essa vida com Deus, queridos, é extraordinária, porque nós estamos do lado que não perde. Nós estamos do lado que sempre vai vencer. E essa luta que vamos enfrentar até chegar o dia que vamos partir desse mundo, queridos, ou o dia que Jesus voltar. Nós diz a palavra que essa carreira que nós estamos correndo aqui, essa luta que nós estamos vivendo todos os dias, nós não podemos ser desqualificados nela. Para chegar lá no final, nós recebemos a coroa da vida, o prêmio da soberana vocação, que é a coroa da vida. É onde Deus vai selar na nossa cabeça, queridos, dizendo, entra no gozo eterno, entra na eternidade com o Pai. É uma jornada, essa vida é extraordinária, é uma alegria, queridos, viver essa guerra, essa batalha todo dia junto com Jesus, porque nós estamos do lado vencedor. Quando você tem esse entendimento aqui, e Deus falou para Josué, então, dispõe-te agora, se posicione, tome uma postura, porque todo lugar que você botar a planta do teu pé, eu vou te entregar por herança. Você não coloca o teu pé em uma geografia, querido, sem antes você colocar aqui na mente, sem antes você decidir aqui na tua mente que você vai enfrentar. Você está entendendo? E Deus diz, todo lugar que você colocar a planta dos teus pés, eu te darei como herança, será a tua posse, a tua porção. A eternidade, queridos, é a terra da promessa para mim e para você, e nós precisamos nos apossar dela todos os dias. Vencer os inimigos que temos todo dia no caminho, na rota. Nos apossar. A eternidade é a terra da promessa. E Deus diz para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha que palavra. Ninguém, nem Satanás, nem o diabo, nem os demônios, queridos, ninguém vai poder te resistir. Ninguém, Satanás não vai prevalecer, ele não vai te roubar. Você não vai morrer no deserto não, queridos. Você não vai padecer, porque o Senhor é conosco. E Deus vai dizer para Josué agora, no versículo 8, ele diz assim, ó, assim como eu fui com Moisés, o meu servo, serei com você. Porém, medita na minha palavra, dia e noite. Medita, traz a minha palavra para a sua mente, dia e noite. Deus não está dizendo que você tem que ficar lendo a Bíblia todo dia, 24 horas por dia, não, queridos. Deus está dizendo aqui que a tua mente tem que estar ligada, conectada aos princípios, à luz, ao entendimento, à rota que você precisa caminhar. Tem um caminho que Deus já traçou para o meu êxito, para a minha vitória, para a sua vitória, para o seu êxito, para a vida eterna. Esse caminho é Jesus, e Jesus é a palavra, e a palavra é Jesus. Os princípios estão em Jesus, os princípios é a essência de Deus, é a própria palavra, são os princípios que estão, todos eles apontando uma rota, um caminho. O princípio, queridos, é o início de uma caminhada que não termina nunca, só vai terminar quando Jesus voltar ou nós morrermos. E nós não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Cada princípio que o Senhor revela a você, você tem uma fonte de vida para te dar êxito, te dar vitória, e você não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda desse princípio. Quando vem outra revelação de outro princípio, a mesma coisa, e assim sucessivamente para cada área da minha vida, da sua vida.
E o Senhor diz, então, medita dia e noite na minha palavra, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. E então vocês serão bem-sucedidos em tudo que vocês fizerem. Olha o que Deus está dizendo, queridos. O êxito da nossa vida está em andar por Jesus Cristo. Em andar em comunhão com o Espírito Santo que foi enviado por Deus para habitar dentro de nós e nos ensinar todas as coisas. Ensinar a verdade em todas as coisas. O Espírito Santo não está do nosso lado, queridos, ele mora dentro de nós. Se você já nasceu de novo, ele mora dentro de você, ele já está dentro de você. Você está entendendo? Meu Deus, eu estou só na introdução ainda. Já é 11 horas. Meu Jesus. Deixa eu lhe falar algo aqui. Você precisa entender, eu já falei desses 3 pilares aqui, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso aqui, ó, é a chave. Mas eu quero trazer um outro entendimento para você aqui também. Você precisa ter a consciência de 3 coisas que aconteceram pela morte de Jesus na minha vida e na sua vida. Primeiro delas, Deus reconciliou o mundo através da morte de Jesus. Nós vimos aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Escute aqui, ó. Ele pôs em nós o quê? A palavra da reconciliação. Eu falei tudo o que eu falei aqui até agora, eu falei a respeito da palavra. Eu falei de Jesus Cristo sendo a palavra, e ele está falando aqui, ele pôs dentro de nós a palavra da reconciliação. É a partir da revelação da palavra de Deus dentro de nós que nós nascemos de novo e começamos essa vida. Lembre do que eu li aí no primeiro versículo, assim que se alguém está em Cristo, estar em Cristo é uma condição, queridos. Você pode ter Cristo como uma religião somente, mas não está nele, como eu falei. E aqui diz que aqueles que estão em Cristo se tornaram uma nova criatura, uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram, ficou para trás. A vida velha, o caráter velho, a sujeira do pecado, a natureza pecaminosa. E tudo se fez novo. O Espírito, quando a palavra entra dentro de nós, queridos, ela reconcilia. Ela começa um processo de transformação dentro de nós. Traz luz para dentro de nós. O entendimento começa a se encaixar. Então, Deus reconciliou o mundo através de Jesus, da morte de Jesus Cristo. E aí nesse texto então vai dizer isso, versículo 19, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Já está, a semente está dentro de nós. Agora, o que eu quero que você entenda? Para você entender que a tua salvação é um fato consumado e você nunca mais ter dúvidas a respeito da tua salvação. A respeito da obra aqui, da cruz, você pode olhar que aqui nós temos um símbolo do cristianismo. A cruz, essa cruz está vazia, não tem Jesus pregado mais nela. Porque Jesus foi tirado da cruz, foi sepultado e no 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos e nunca mais voltou para a cruz. Mas a cruz representa também um estilo de vida que nós precisamos andar. De renúncia, de morte para o eu, para o que? Meu querer, para minhas vontades, para a natureza velha que está dentro de nós. Diz aqui nesse texto que ele não imputou os nossos pecados. Ou melhor, ele imputou os nossos pecados sobre Jesus e não imputa sobre nós. O que significa? O que é a palavra imputar, queridos? A palavra imputar quer dizer colocar na conta de alguém. Você vai pegar lá no original, você vai ver. A palavra imputar quer dizer pegar algo aqui e colocar na conta de alguém. É como se você tivesse uma conta bancária
e alguém chega lá e coloca alguma coisa sobre você. Ou alguém chega lá, você tem uma conta bancária, lá tem lá, sei lá, 100 mil reais, e de repente, amém mesmo, mas agora não receba o que eu vou lhe falar. Alguém chega e imputa uma dívida de 1 milhão de reais. Está vendo como que você é? Você quer o crédito. Você está entendendo? O que Deus está dizendo aqui nessa palavra, que Ele não vai imputar sobre nós os nossos pecados. Deus lançou sobre Jesus. A dívida, imputar, é colocar uma dívida sobre. Deus tirou a minha dívida. Diga, Deus tirou a minha dívida. Diga, a dívida dos meus pecados. Diga, a dívida da humanidade. Deus tirou e colocou sobre Jesus. Então a primeira coisa que você precisa entender é que toda a minha dívida já foi imputada sobre Jesus. Foi tirada de mim a minha dívida. E se foi tirada de mim, eu tenho alguma dívida ainda? Mas e os pecados que você comete hoje? E os pecados que você vai cometer amanhã? Como é que fica? Sabe o que significa essa palavra aqui, queridos? Deus colocou toda a minha dívida. Do passado, do presente e do futuro. Toda a minha dívida foi colocada sobre Jesus, foi tirada de mim. Agora isso quer dizer que eu posso viver uma vida de pecado agora? Está tudo resolvido. Sim ou não? Aqui diz que Ele colocou a palavra da reconciliação dentro de nós temos que viver essa palavra. O texto que nós recitamos para vocês aqui lá de Mateus capítulo 7, está falando a respeito do iníquo, aquele que ouve as palavras de Deus e não as pratica. Esse é o iníquo. Vocês estão ouvindo? Esse é o iníquo. O iníquo é aquele que ouve a palavra de Deus, a palavra da reconciliação, mas não a pratica. E esse o próprio Senhor Jesus já disse que vai acontecer. Eu não quero mais voltar aí. Você vai dizer, mas a minha dívida era tão grande, eu fiz tanta coisa errada, eu fui prostituta, eu fui ladrão, eu fui, sei lá, eu já matei, eu já roubei, eu já fiz tanta coisa. Qual é o tamanho do seu pecado? Ou qual é o tamanho da obra de Deus? Será que Jesus, ele quando diz a palavra que Ele não imputou o nosso pecado sobre nós e foi lançado sobre Jesus, será que Deus não lançou tudo, queridos? Tem uma parábola na Bíblia que fala de um homem que devia ao seu Senhor 10.000 talentos. E a Bíblia diz desse homem que essa dívida era impagável. Ele não conseguiria pagar. E diz lá que ele chegou para o seu Senhor, ele colocou lá, diante da dívida, ele falou, eu não consigo pagar se eu trabalhar a minha vida toda, todos os dias, se eu entregar minha esposa, entregar tudo que eu tenho, meus filhos, se eu entregar tudo que eu tenho, ainda assim não pagarei. Diz a Bíblia que para esse homem pagar, ou estudos, na verdade, dizem que para esse homem pagar essa dívida, ele teria que trabalhar arduamente 150 anos para ele pagar essa dívida. Mas diz que esse Senhor usou de misericórdia e perdoou essa dívida impagável. Assim é o Senhor Jesus para conosco, queridos. Assim, Deus liberou sobre nós a sua misericórdia, o seu perdão, e essa dívida, a nossa dívida, a minha dívida e a sua dívida foi paga. Assim era a nossa dívida perante o Senhor, era impagável, por isso recebemos a sua misericórdia. E o sangue de Jesus, preste atenção aqui, queridos. O sangue de Jesus, seu Filho, foi a oferta para saldar essa dívida. Foi o preço pago para a minha dívida. Diga glória a Deus. Segunda coisa que você precisa entender aqui, eu estou terminando já, queridos. Deus colocou a nossa dívida na conta de quem?
Responda aí. Colocou na conta de quem? Diga Jesus. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, está aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, fê-lo pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Este é Jesus Cristo, querido. Ele foi oferecido, ele foi a oferta, ele foi o preço dado, oferecido para pagar a minha dívida e a sua dívida. Deus pegou o seu filho e sobre ele imputou toda a dívida dos nossos pecados naquela cruz. O que Jesus fez com a minha dívida, o que ele fez com a minha dívida e com a sua dívida, ele a rasgou pela sua carne e foi moída, da sua carne que foi moída lá na cruz. Ele deu um brado de vitória na cruz, no exato momento que ele estava ali, que tudo se fez. Ele deu um grito e ele disse: está consumado. Palavra consumada, a palavra tetelestai, que quer dizer está pago, está consumado, não tem mais dívida, vocês não devem mais nada. É isso que Jesus fez. Foi imputado toda a nossa dívida sobre Jesus. Isso é um fato. Por isso você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que ter consciência clara da sua salvação, se você está andando nessa rota, nesse caminho. E o último, nos registros celestiais estamos justificados. Diga glória a Deus. Deus creditou a sua justiça sobre as nossas vidas perante os registros celestiais. Não há mais condenação para aqueles que estão unidos em Cristo Jesus. Pela fé recebemos a salvação de graça, porque é pela graça, pela fé mediante a graça que nós recebemos. Diz Romanos 8, 1 e 2, diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. É graça, é o dom que não merecemos, queridos. A justiça de Deus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que receberam uma vida nova, diz a Bíblia. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já ficaram para trás. Essa é a realidade, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Justificado, queridos, é mais do que perdão. Deixa eu lhe perguntar aqui, quando você perdoa alguém, você fica livre, não fica? Fica livre, sim ou não? Fica livre. Mas a sua consciência aqui e ali está lembrando, não está? Sim ou não? Sim. Quando você olha para o irmão e às vezes até você ainda externa alguma coisa. Então eu quero falar algo aqui para vocês. A justiça de Deus é muito maior do que o próprio perdão de Deus para a nossa vida. Sabe por quê? Porque a justiça significa que todo crédito da justiça de Deus foi lançado sobre nós. Lembra que eu falei aqui da conta bancária? Se a sua conta bancária tem 100 mil reais lá, e é imputado uma dívida sobre ela lá, vai sumir os 100 mil reais. Sabe o que Deus fez? Deus colocou lá no banco, tinha uma dívida minha e sua, muito grande, impagável. Deus lançou a justiça dele lá dentro sobre aquela conta lá, e simplesmente ela não existe mais. Se for procurar os registros bancários, agora não existe mais. Assim é a minha vida e a sua vida nos registros do céu, queridos. A Bíblia diz que tudo na minha vida está sendo registrado no céu. E se Deus for lá olhar, puxar os arquivos celestiais, no banco celestial da minha vida, da sua vida, vai lá, está escrito: não existe mais dívida, está tudo pago. Você tem que ter essa consciência. Amém? Quando você creu em Jesus, todos os seus pecados do passado, do presente e do futuro já foram levados na cruz.
Você entende que a salvação jamais será pelas obras? Nem um preço que você pague, queridos, vai resolver. Tudo já está feito. E sim, única e exclusivamente pela graça mediante a fé. A salvação jamais será por méritos. Sempre será pela graça de Deus e o favor que não merecemos. O Evangelho é uma boa notícia. É o presente de Jesus, que Jesus nos oferece. E mesmo não sendo dignos, Ele nos dá a oportunidade de darmos um passo em direção ao arrependimento. Assim se cumprindo o que diz a palavra de Deus em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, queridos. Amém?